Bem, hoje eu gostaria de ler com vocês uma porção do Evangelho, especificamente o Evangelho de João, o capítulo 10. O Evangelho de João, o capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 10. Evangelho de João. Deus abençoe as nossas crianças e as professoras também. Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes falava. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para tenham vida e a tenham plenamente. Deus nosso Pai, nós pedimos a Tua graça, oramos para que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que a Sua verdade, que a verdade do Evangelho nos revelado na pessoa de Jesus Cristo seja ministrado a cada um de nós. Pedimos que a Tua palavra possa penetrar o mais profundo dos nossos corações e que nós possamos sair daqui com um desejo de viver tão somente para a Tua glória. E a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus tem um jeito, um método ou uma metodologia de nos ensinar a respeito da realidade do reino de Deus, que soa muito estranho aos ouvidos e para a cultura ocidental. Nós estamos acostumados a conceituar as coisas. Estamos acostumados a trabalhar com ideias, conjecturas, com conceitos. Na verdade, nós somos frutos do racionalismo. A razão, somos seres racionais. E, portanto, tudo, absolutamente tudo, precisa fazer muito sentido para nós. E, de preferência, que seja muito objetivo, muito claro e bem racional. Por isso nós, inclusive, pegamos Deus, levamos para a faculdade de teologia e nós estudamos Deus. Nós definimos Deus. Vários compêndios de teologia com essa tentativa de conceituar e definir Deus. Você sabe que definir como tal é delimitar, é colocar limites em uma coisa e tentar dizer o que essa coisa é em sua essência. Esses somos nós, frutos
dessa ideia racional que tem essa mania de querer conceituar o tempo todo. E Jesus vai um pouquinho na contramão disso. Jesus tem um jeito muito diferente do nosso. Por isso é que às vezes o jeito como nós ensinamos, ou o jeito como nós pensamos a vida, a realidade, a existência, ele é muito desconectada. Então nós aprendemos uma coisa racionalmente, mas essa coisa que nós aprendemos racionalmente não tem absolutamente nada a ver com a vida como ela é. Então, nós aprendemos muita coisa a respeito de Deus, conceituamos, definimos, mas essas coisas que nós aprendemos a respeito de Deus, às vezes, se transformam apenas em ideias. Ideias a respeito de Deus, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa existência, com o nosso cotidiano, com o que nós fazemos no dia a dia, com o jeito como nós nos organizamos como comunidade, como igreja, como família, como amigos. Às vezes existe esse antagonismo. Mas aí vem Jesus e ele vai na contramão disso. Ele não vive conceituando as coisas. Ele usa metáforas, usa parábolas, ele usa imagens, simbolizações fortíssimas do seu contexto imediato, da sua realidade. Ele vai no seu contexto, no seu mundo, no seu arraial, e de lá ele tira exemplos para poder explicar a vida do reino de Deus. Por isso é que quando Jesus é indagado, é perguntado a respeito do que é amar o próximo, ou quem é o nosso próximo, ele não conceitua. Em nenhum momento nas Escrituras você vai ver Jesus conceituando as coisas, definindo as coisas. Pelo contrário, ele conta histórias, porque ele sabe que nós somos seres com uma certa narrativa. Nós temos histórias, nós pisamos no chão da vida, nós choramos, nós gritamos, nós nos alegramos. Temos memória, temos relações, temos afetos. É aí onde Jesus vai. Certo homem estava andando nas ruas de Londrina, foi assaltado, foi machucado, foi quebrado, foi abandonado. Estava um levita indo para a igreja, depois outro religioso, e depois outro samaritano. Os dois religiosos passaram de largo, longe. Mas o samaritano se aproximou, acolheu, deu de si e a si. E depois Jesus faz com que o seu público chegue às conclusões. O que é que significa amar? É assim em todas as Escrituras. Ele vai usando essas metáforas, essas parábolas para nos falar a respeito do reino de Deus, esse reino que em Jesus Cristo ganha sua historicidade. E nesse capítulo 10 que nós acabamos de ler, do Evangelho de João, nós temos isso. Jesus faz uso de uma parábola, e com essa parábola ele tem a intenção de nos ensinar algo a respeito do reino de Deus, a respeito da obra de Deus que em Jesus passa a se materializar. Ele intenciona nos ensinar o significado a respeito da obra de Deus a nosso favor. E ele faz isso usando uma parábola. Parábola nada mais é do que pegar algo difícil e colocado em comparação com algo fácil para a nossa compreensão. É colocar algo ao lado de outro algo. Algo difícil ao lado de algo fácil para que nós possamos compreender. E o texto então nos apresenta pelo menos 3 imagens.
Três imagens que precisam ser consideradas para que nós possamos entender o que Jesus quer nos ensinar. A primeira imagem é a imagem da porta. A segunda imagem é a imagem das ovelhas. E a terceira imagem é a imagem do pastor. Primeiro, Jesus faz uso dessa comparação, porém diz o texto que ninguém entendeu absolutamente nada do que Jesus estava dizendo. Na verdade, eu acho que alguns entenderam, mas não queriam aceitar aquela realidade que Jesus estava expondo para eles. Se você ler o texto, você vai perceber que, de fato, tinha alguns religiosos, fariseus, que estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, mas eles não queriam aceitar. Então, no versículo 7, Jesus é muito mais explícito, muito mais claro, muito mais objetivo, e ele diz com todas as letras: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Mas eles não entenderam, porque Jesus estava falando em parábola. Talvez nós também não entendemos, porque Jesus está falando em parábolas. E pior, porque nós somos seres que não sabem contar histórias, que não leem histórias. Então, às vezes, cenas como essas são difíceis de serem interpretadas. Talvez seja então necessário nós voltarmos um passo. Capítulo 9. Precisamos entender, compreender o que está acontecendo no capítulo 9 para que nós possamos entender o que está acontecendo no capítulo 10. Você se lembra que no capítulo 9, os holofotes se voltam para um homem cego de nascença e tudo se resume numa ideia ou numa crença que os discípulos e alguns fariseus tinham naquela época, de que existe uma consequência do pecado que se materializa em doença. Lembram de Jó? Jó, o que você fez? Fala a verdade. Fala a verdade. Porque não é possível. Deus não pune os justos. Se você não fez absolutamente nada, como você está vivenciando todo esse sofrimento e toda essa dor? É a mesma lógica que nós temos aqui no capítulo 9. Os discípulos e alguns fariseus, eles estão se indagando, perguntando se tinha alguma coisa a ver. Se a doença daquele homem, aquele cego de nascença, era fruto ou resultado de um pecado cometido por ele ou pelos seus familiares. Sabe que isso ainda acontece hoje. Lembram do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Alguns acreditam que é punição de Deus. Eles estão vivendo aquilo porque Deus enviou uma maldição. Na verdade, ou no fundo, nós também às vezes temos essa sensação. De repente você vai para o médico, fazer uma consulta de rotina e descobre que, sei lá, tem um câncer. Ou descobre que tem uma outra doença, seja lá o que for. Você chega em casa, você ora, a doença não passa, dias após dia, e não passa. Começa aquele sofrimento, aquela angústia, e lá no íntimo você vai se perguntando: o que eu fiz? Que pecado eu cometi? Inclusive você chega mesmo a orar: Deus, me mostre o que eu fiz, para que eu possa me arrepender e assim eu possa receber do Senhor a cura. Isso está implícito lá no nosso íntimo. Faz parte das nossas relações. Mas aí chega Jesus e não corrobora com essa ideia. Ele não concorda com essa má teologia. Ele vai na contramão disso, cura o cego e se apresenta mais uma vez como sendo a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou essa realidade, essa luz que traz luz e ordem para o caos da humanidade. É assim que ele passa a se apresentar. E quando essa luz chega,
Os enfermos são curados, os pecadores são abraçados e perdoados, a esperança de Deus invade o nosso mundo. É isso que está acontecendo. Um novo mundo está renascendo por intermédio de Jesus Cristo. Esse reino de cura e de esperança está sendo estabelecido. E é nesse lugar que Jesus quer nos conduzir. E isso é tão verdade que depois que esse homem cego de nascença é curado, acontece algo extraordinário. Não sei por uma ignorância ou talvez por uma certa maldade, muitos não conseguem reconhecê-lo. Será que é mesmo ele? Você pode ler isso no versículo 8 e 9. É ele mesmo? Não, é alguém parecido a ele, não é ele não. Como assim? Não é possível que um cego de nascença consiga enxergar em tamanha idade. Passa a ter essa discussão, mas sabe que isso também acontece muito com cada um de nós. Quando nós temos uma experiência profunda com Jesus, quando nós nos encontramos com essa luz, com essa esperança, alguma coisa acontece, mas acontece tão profundamente que aqueles que estão ao nosso redor olham pasmos e admirados com aquela perplexidade e um questionamento. Não é aquele cara egoísta? Parece que agora ele está mais generoso. Não é aquele cara truculento. Parece que agora ele está mais meigo, está mais respeitoso. O que aconteceu? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas essa realidade de nos encontrarmos com o Verbo, com a luz, com o Cristo ressurreto, gera em nós uma transformação que é visível e é palatável. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor conseguem observar, notar. Pensa no seu esposo, na sua esposa, quando teve o seu encontro com Jesus. Se não mudou absolutamente nada, você pode suspeitar, porque provavelmente não tem mesmo Jesus. Mas se teve um encontro com Jesus, alguma coisa. A gente olha e fala assim, nossa, está mudado. Eu lembro de uma experiência que eu tive no meu ensino médio. Todas as colegas da turma, todas, absolutamente todas, eu lembro como se fosse hoje, me odiavam, todas. Porque eu tinha um lado muito difícil. Todas elas me odiavam, não gostavam de conversar comigo, achavam que eu era muito chato e blá blá blá, coisa parecida. Quando eu tive esse encontro com Jesus, não minto, eu fiquei amigo de todas. E nem elas conseguiam compreender o que havia acontecido. Mas é esse encontro com Jesus que gera em nós uma transformação de tal maneira que aqueles que estão ao nosso redor conseguem notar. Depois que esse homem é curado, surgem várias perguntas, vários questionamentos. As pessoas querem saber como isso aconteceu, quem fez isso, como isso é possível, e uma pergunta um pouquinho mais profunda, onde nós podemos encontrar quem fez isso. Essas são perguntas que todos nós fazemos. Onde nós podemos encontrar essa esperança? Claro que eles não estão perguntando com esse intuito. Ainda não se tem uma resposta concreta, quem havia feito isso. Mas à medida que a narrativa segue, diz o texto que os fariseus vão sendo acometidos por um medo. E na verdade eles passam a ter medo do novo. Medo de que em Jesus Cristo um novo mundo estava surgindo. E eles não queriam aceitar essa realidade, eles estavam com medo a olhar para este que por meio das suas ações e palavras, coisas aconteciam, realidades eram mudadas, vidas eram transformadas. E eles não queriam aceitar porque a partir de Jesus, por intermédio de Jesus, toda a religião estava sendo esmagada de alto a baixo.
Não sei se vocês se lembram, mas essa cura acontece no sábado. Algo que já é contrário à religião. E Jesus está sempre indo na contramão. E ao perceberem isso, eles passam a olhar para Jesus como uma ameaça. Jesus não é mais bem-vindo. E todos aqueles que ousassem afirmar que Jesus de fato era o Messias também pagariam por isso. Por isso é que se você ler e continuar lendo a narrativa, você vai percebendo que este homem que é curado por Jesus, ele é expulso da sinagoga. Mas ser expulso da sinagoga não é igual o que acontece comigo e com você aqui. Se você for mandado embora dessa comunidade, você encontra outra comunidade aí na esquina. Naquela época era diferente, porque a sinagoga simbolizava praticamente a vida e a existência de um judeu. A vida acontecia lá. Por isso é que quando os pais são questionados, indagados a respeito da cura, o que eles dizem? Eles não respondem, qualquer pai responderia. De fato, ele era cego e ele foi curado, e foi curado por um homem. Mas os pais não dizem isso. Os pais dizem assim, ele está aí, tem idade para responder por ele. Por que eles responderam desse jeito? Porque eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Então veja, aqueles que passam a afirmar que Jesus era o Messias, também passam a pagar por isso. Tem aqui uma busca por uma identidade. Eles querem compreender quem de fato é este homem. Quem é este homem que faz o que faz? Eles chegam para este homem que é curado e o que ele responde? Deve ser um profeta. Quem é este homem? Deve ser um profeta. Deve ser um enviado de Deus. Começa aquela discussão. Não pode ser, talvez ele é pecador. O homem curado diz, não pode. Um pecador não pode fazer o que esse homem faz. E continua a briga. Mas a verdade é que em Jesus, Deus está tornando possível, acessível o seu novo reino, o seu novo mundo de cura e de esperança. Por isso que esse homem que é curado por Jesus, ele diz, olhem para Jesus, olhem para o que ele fez, o que ele faz. Não tem como nós compararmos esse homem a um pecador, porque Deus não usa pecadores. E a narrativa continua. E praticamente toda a narrativa nos aponta para Jesus. Olhem para Jesus e façam dele referência última para a vossa existência. É isso que está acontecendo. O capítulo 10, ou o capítulo 9, termina com uma adoração, vocês se lembram? Desse homem não mais confessando que Jesus era um profeta, mas que de fato Jesus era o enviado de Deus, o Messias, o Redentor. Por outro lado, também termina com uma condenação que recai sobre aqueles que pela sua prepotência e arrogância acreditam enxergar claramente quando na verdade estão profundamente mergulhados em uma escuridão. É assim que termina. Aí, em seguida, nós chegamos nesse capítulo 10. A pergunta que dominou o capítulo 9 é se Jesus é ou não divino. Se Jesus é apenas um mero profeta ou se de fato Jesus é o Messias. Essa é a pergunta que domina o capítulo 9. E quando nós chegamos no capítulo 10, nós temos algo surpreendente. Jesus afirma categoricamente, se nós tivéssemos que resumir o capítulo 10, seria isso. Eu sou o verdadeiro rei de Israel. Eu sou o verdadeiro rei de Israel. Sabe que o Evangelho de João, sempre que nós lemos, ele quer nos levar de volta para o seu prólogo. Sempre. Você vai lendo capítulo após capítulo, e capítulo após capítulo nos leva de volta ao seu começo.
Esse começo que nos leva a um outro começo, que é o começo de Gênesis. Só que agora, nesse começo de João, Deus está recriando novamente o mundo, com essa luz de Jesus que brilha profundamente em cada um de nós. João quer nos ensinar e quer nos informar que nós não devemos nos esquecer que, se queremos conhecer quem realmente é Deus ou quem é o verdadeiro Deus, nós devemos olhar tão somente para Jesus. Olhem para Jesus. Porque é em Jesus que vocês verão o manifesto, o Deus criador de tudo o que existe. É isso que João quer nos ensinar. Ele também usa essa imagem do pastor e das ovelhas. Você sabe que na tradição de Israel, nas sagradas escrituras, essa imagem de pastor e ovelha é atribuída primeiramente ao rei de Israel e ao povo. Então é Israel como nação. O pastor são os líderes religiosos, mas também são os líderes políticos. E não se pensa em pastor do jeito que nós pensamos, e não se pensa em povo como nós pensamos comunidade. É Israel como nação. E são os pastores como reis. Mas essa imagem de rei também é atribuída a Deus como sendo o sumo bom pastor. E agora está aqui Jesus dizendo: eu sou esse bom pastor. Veja, primeiro Jesus estabelece uma diferença entre o bom pastor e o falso pastor. São os primeiros 5 versículos. Se dirigindo, obviamente, aos líderes religiosos e também aos políticos, ele passa a condená-los. Por quê? Porque com o seu poder eles oprimem, eles destroem, eles dispersam as ovelhas. Essa crítica que Jesus está fazendo. Vocês se lembram de Jeremias 23, de 1 a 4? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou vos castigar. Vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, assim declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multiplicam. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor nenhum, e não faltará absolutamente nada. Assim declara o Senhor. Agora está aqui Jesus dizendo: eu sou este que vai trazer de volta as ovelhas para o seu pasto verdadeiro. Então Jesus se apresenta como sendo este que reunirá novamente o rebanho. Ele diz: eu sou a porta. Essa é a primeira imagem que Jesus nos apresenta, que ele usa para falar a seu respeito e para nos chamar a atenção, ou chamar a atenção aos seus ouvintes para o fato de que ele era essa realidade viva, essa porta que está diante deles, para que todos possam olhar, enxergar a porta e entrar por ela. E essa afirmação que Jesus faz a respeito de ser a porta das ovelhas pode significar muita coisa. E significa. Mas em última análise, lendo todo o capítulo, uma única coisa pode resumir o que Jesus está dizendo. Ele é a porta para a salvação. Ele é a porta, a única porta. Lembra que no Evangelho de João tem muito disso. Eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. E a salvação que Jesus nos oferece é uma salvação libertadora. É uma salvação libertadora. E Jesus se apresenta como libertador em todos os evangelhos, ou pelo menos em um Novo Testamento. Lucas, o capítulo 4, versículo 18. Jesus diz: eu vim para libertar os oprimidos. No Evangelho de João, que nós estamos lendo, o capítulo 8, o versículo 36. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz que foi para a liberdade que Cristo os libertou. Uma salvação libertadora. E aqueles que experimentam dessa salvação libertadora passam a viver de forma livre e espontânea para servir esse Deus, não mais com medo, porque agora são livres. Porque agora foram libertos. Eu sou a porta. Quem entra por mim, diz Jesus, será salvo. Será salvo da religião que nos oprime. Será salvo do legalismo que nos coloca nesse lugar de nos apresentar diante de Deus como nós sendo bons e, portanto, Deus precisa fazer alguma coisa, ou desse legalismo que tenta o tempo todo nos comparar uns com os outros, quem é mais moral, quem é mais reto, quem é mais bondoso e assim por diante. A salvação que Jesus nos oferece também nos liberta desse legalismo, nos liberta do pecado, nos liberta do medo da morte e do inferno, nos liberta da culpa, do egoísmo, da ganância, nos liberta. É uma salvação que nos liberta e nos torna seres humanos livres. Livres. E eu simplesmente gosto dessa liberdade que temos em Jesus. Porque nada e ninguém pode nos dar a liberdade que encontramos em Jesus. A salvação que Jesus nos oferece é uma salvação libertadora. E quando nós entramos por essa porta, por essa realidade que é Jesus, nós encontramos vida plena. Vida plena. Jesus disse que é por isso, ou para isso que eu vim. Para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe que Jesus, se contrapondo aos falsos pastores, está dizendo que comigo as ovelhas estão a salvo. Comigo as ovelhas estão seguras. Porque eu as protejo. Não só isso. Os falsos pastores são ladrões e assaltantes. Eles vêm para roubar, para matar e para destruir. Por isso mesmo é que a voz do bom pastor, ela é uma voz que gera vida. Se diferencia do falso pastor, porque a voz do falso pastor gera morte. E Jesus está se apresentando a nós como sendo este bom pastor, que não destrói, não oprime, não condena, não gera em nós uma culpa, pelo contrário, nos leva para o bom pasto. Ele mesmo diz que eu sou um bom pastor, e essa é a segunda imagem que Jesus nos apresenta. Como é bom ter um bom pastor. Um bom pastor para as nossas almas. Como é bom saber que Jesus é o nosso bom pastor. Nosso único bom pastor. Eu não sei qual é a experiência que você tem com Jesus.
Eu não sei qual é a imagem que lhe vem à mente quando você pensa em Deus. Sabe que por muitos anos mesmo, eu aprendi a pensar em Deus como soberano, como poderoso, como onipotente, como onisciente. Eu já sei, você deve estar se perguntando, mas Deus não é tudo isso, é tudo isso. Mas o interessante é que em Jesus, Deus, a face de Deus que é nos apresentada em Jesus, é Deus como sendo Pai. É Deus como sendo o bom pastor. Uma expressão de cuidado, uma expressão de aconchego. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: eu guio as minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, elas não estão só. Lembram daquela imagem do bom pastor que deixa as 99 em busca de uma que se perdeu? Esse é o bom pastor. E é justamente isso que Jesus está apresentando para nós. E uma das características do bom pastor é que ele não busca os seus próprios interesses. Pelo contrário, ele tem como prioridade as ovelhas. Por isso ele diz mesmo: eu dou a minha vida por elas. E isso se contrapõe aos falsos pastores, porque os falsos pastores não têm nenhum interesse pelas ovelhas, pelo contrário, eles buscam seus próprios interesses. Essa fala de Jesus, ou essa parábola, tem vários desdobramentos, tanto no campo religioso, mas também no campo político. Porque isso é uma condenação a todos aqueles que de forma tão cruenta se apresentam e destroem aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Tanto na igreja, tanto fora da igreja. A segunda característica que Jesus nos apresenta do bom pastor é que ele, o bom pastor, oferece às ovelhas uma relação de intimidade. Uma relação pessoal. Diz o texto que o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. Acho que isso é magnífico. Nós estamos aqui como comunidade. Parece que é um na multidão. Jesus diz: não, não é um. Eu sei quem você é. Eu conheço o seu nome. Eu sei quando você chora lá no seu travesseiro. Eu conheço a sua história, a sua trajetória, as suas angústias, as suas aflições. Eu sei, eu conheço. Por quê? Porque você é minha ovelha. Isso é extraordinário. Saber que Jesus nos conhece pelo nome. Sabe que a voz da minha esposa é única. Eu posso ter uma grande multidão. Mas se eu ouvir a minha esposa me chamando, eu saberei que é ela que está me chamando. E Jesus vai estabelecendo aqui mais ou menos uma relação desse jeito. Eu chamo as minhas ovelhas pelo nome e elas me ouvem a voz. Existe um reconhecimento do bom pastor para com as ovelhas e também existe um reconhecimento das ovelhas para com o pastor. E isso, meus irmãos, não tem como eu dizer ou falar por você. Só você conhece a voz do bom pastor. Ele diz que ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem, reconhecem e o seguem. E a cena do capítulo 9 é muito significativa para isso. Por quê? Porque não são todos que ouvem a voz do bom pastor. Não são todos.
Não são todos que reconhecem a voz do bom pastor. E o capítulo 9 nos revela isso de forma muito clara. O homem curado, o homem cego, ele ouve a voz do bom pastor. Ele atende a voz e o chamado do bom pastor. Em contrapartida, os fariseus, os religiosos, aqueles que na sua arrogância acreditam enxergar, não o reconhecem, não o ouvem e não obedecem à voz do bom pastor. Este que ouve a voz do bom pastor é mandado embora da sinagoga. Ele é abandonado à própria sorte, é excluído da comunhão dos céus. Ele é ignorado pelos religiosos, mas também é ignorado pelos políticos. Ele era um cego de nascença. Ser cego naquela época é completamente contrário ou diferente de ser cego hoje. Aquele homem que sentava no templo ou ao lado do templo para mendigar o pão, abandonado, excluído, ignorado, agora em Jesus encontra abrigo. Em Jesus encontra o pasto. Em Jesus encontra o abraço restaurador. E sabe que são muitos como este homem. Este homem que é transformado em ovelha de Jesus. São muitos como ele. Não só no tempo de Jesus, mas também no nosso tempo. No nosso contexto, na nossa realidade, tem muitos como este homem, mas que no pasto de Jesus encontram o aconchego, encontram restauração, encontram vida e vida em plenitude. No pasto de Jesus, diz o Evangelho que os pobres e marginalizados são acolhidos. No pasto de Jesus, os imorais, as prostitutas, são acolhidas. Só lê essa Bíblia. No pasto de Jesus, os pecadores são acolhidos, são perdoados e são restaurados. No pasto de Jesus, os impuros são acolhidos. No pasto de Jesus, os doentes são acolhidos e são curados. No pasto de Jesus, as criancinhas vítimas de estupro são acolhidas, são curadas e recebem nesse colo um lugar de segurança. No pasto de Jesus, as mulheres vítimas de violência são acolhidas e recebem de Jesus esse abraço acolhedor e restaurador. Porque o pasto de Jesus é um pasto de vida, de cura e de esperança. E é justamente isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entram por mim encontram uma salvação libertadora. Entrem por mim. Eu sou o bom pastor. Sou a voz que liberta. E essa voz que liberta é dirigida a todos esses que se encontram cansados e sobrecarregados. Essa voz que liberta é dirigida a todos esses que se encontram subjugados e oprimidos.
E Jesus diz: olhem para mim. E ele dirige essa voz que liberta, que gera salvação, cura e restauração, oferecendo a todos estes descanso e cuidado. Jesus é o bom pastor. Mas em última instância, em última análise, essa é uma experiência muito pessoal. É você e Jesus. É uma experiência que eu não posso viver por você. É uma experiência que dificilmente nós conseguimos definir ou conceituar. Vocês lembram das palavras do homem que foi curado? Eu não sei quem é este homem, eu não sei do que vocês estão a falar, a única coisa que eu sei é que agora eu posso enxergar. Ele me curou, estou aqui, vivo, diante de vocês, eu consigo enxergá-los. A minha dignidade foi restaurada, a minha vida foi restaurada. Ele é bom sim, Ele é de Deus sim. O grande problema é que vocês não querem fazer dele a referência última para a vossa existência. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Eu trago as ovelhas para o aprisco, para o pasto. Depois eu vou adiante delas e elas me seguem. Porque eu sou a referência. Porque eu sou esta luz da qual eles não devem tirar os seus olhos. Olhemos para Jesus. E eu espero que em Jesus você possa encontrar esse pasto. Esse pasto que é cheio de vida, que é cheio de esperança, que é cheio de cura, que é cheio de restauração. E que Jesus, sim, seja o pastor da sua alma, da sua vida e de tudo o que você faz. É minha oração. É também o meu desejo.